Salve, salve, galera. Fernando aqui do canal Sintoniza Fla. Galera, já vou chegar pedindo para você deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Cara, deixa o like para fortalecer aí, galera. O que nós vamos falar aqui, galera? Eu fiz um corte aqui, galera, apenas das falas do Felipe Luiz sobre o Pedro. Então, assim, se você tá procurando a coletiva aí que ele fala do jogo, tem outro vídeo aí, tá? É só você procurar aqui dentro do canal, mesmo Sintoniza Fla. Aí tem a coletiva ele falando do jogo também. Aqui eu fiz corte apenas ele falando do Pedro. Galera, já vou deixar meu ponto de vista aqui. Na minha opinião, é uma nova era. Isso aí vai gerar uma nova era, por quê, galera? Eu quero ver jogador ficar fazendo corpinho mole com o Felipe Luiz no comando. Eu quero ver isso, galera. O Felipe Luiz foi, assim, ó, humilde. Ele fala várias vezes ali que ele tentou salvar o Pedro ali, ele tentou conversar com o Pedro, tentou esconder e tentou proteger o Pedro um monte de vezes, mas aí o cara não se ajuda, galera, não tem muito o que fazer. Eu vou deixar aqui com vocês, então, galera, apenas os cortes das falas dele sobre o Pedro. É uma entrevista, assim, galera, uma coletiva sensacional. Eu nunca vi um técnico vir numa coletiva e falar. Tem gente falando assim, ele expôs o Pedro. Não, ele falou a verdade. Quando não quando a verdade não é dita, galera, começa a fritar o técnico, entendeu? O técnico começa a ser fritado. E se tem uma coisa que o Flamengo não precisa agora, é de ser fritado o técnico. O técnico ali não é o problema, beleza? Então, parabéns, Felipe Luiz. Eu acho que começa por aí mesmo. Acho que, primeiro de tudo, tem que ter compromisso, responsabilidade, respeito com o clube, com a torcida, tá? Com os próprios companheiros, como o Felipe Luiz falou aí. E, galera, vamos pro vídeo, deixa o like aí. Se liga aí. Foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E, evidentemente, que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. É isso. Bom, primeiro, como eu falei, a treinabilidade dele é mais baixa, né? O Pedro estava assim. Aconteceram esses vazamentos, esses prints.
Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não quero que o Pedro seja vendido. Eu não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães, chamei ele na frente, transmitimos isso para ele, os capitães também. Falamos para ele que precisamos dele, precisamos do Pedro. E não vou entrar em detalhes micro, mas obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar, e depois, como eu falei para você, tá tudo quantificado. Desculpa aí, galera. Desculpa eu tá parando aqui, mas é que, cara, ainda eu tô vendo torcedor do Flamengo com o hashtag fechado com o Pedro. Pelo amor de Deus, nem flamenguista é. Desculpa aí, mas nem flamenguista é. O cara que não tiver na mesma posição aí que o Felipe Luiz tá, pelo amor de Deus, cara, tom de deboche em treinamento, cara, vocês estão de brincadeira comigo. Ficado com o GPS, e aí os números são muito inferiores, né? Como você falou, um episódio de abandonar, como nós temos mais do que 20 jogadores, alguns jogadores ficam fora de algumas atividades. Por exemplo, se eu fizer um treino específico de 10 contra 10 e nós temos 23, 24, são 4 jogadores que têm que fazer algum treino alternativo, um complemento, alguma coisa, né? Então, no caso dele, também por estar muito abaixo, eu teria que complementar, e ele saiu e alegou realmente que estava com problemas, na qual também é ruim do mesmo jeito, né? Mesmo se fosse não foi indisciplina, porque ele avisou, como você falou, mas como eu falei, números muito, 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 muito abaixo dos outros, e não consegue acabar o treino. Então, tudo isso aí leva com que o Pedro não se coloca na convocação, não se coloca nessa lista e não se coloca à disposição de competir por uma vaga no time. Bom, essa é uma pergunta muito pessoal para ele, né? Por que um profissional que o trabalho dele, e ele é bem pago para isso, é trabalhar e treinar de uma forma profissional o melhor possível. Só nos dedos, galera, só nos dedos. É pago e bem pago. É pago e bem pago. Tem que respeitar, obedecer a ordem, tem que acatar a ordem. Não manda, não é maior que o Flamengo. Não tem jogador maior que o Flamengo. Cara. Possível, negocia. Ou não sei a frustração dele, não sei se é porque não joga, ou eu conversei com ele 3, 4 vezes. Ele mesmo reconhece o nível. Aí você pode falar que eu falei do modelo, mas ele jogou. Ele jogou 2 jogos titular do Mundial de Clubes. E o Bruno Henrique não jogou, e o Wallacean e o Juninho. Cara, falar de modelo de jogo, pelo amor de Deus, galera. Vocês assistiram o jogo Flamengo e Bayern de Munique? Aquele Harry Kane dava carrinho lá atrás na zaga pra ajudar, galera. Pra ajudar. Aquilo ali é comprometimento. O Pedro não é falar, galera. Desculpa os amantes do Pedro aí. Mas teve jogo que o Pedro tava andando em campo. Andando. Não fazia gol, não ajudava a marcar, não fazia pressão. Aí os caras querem vir ainda falar comigo aqui questão de padrão de jogo. Mas vai lavar essa cara, gente. Não jogaram. Por que o Pedro jogou? Porque eu tô tentando recuperar o Pedro. Nós todos esperamos o Pedro, quando a gente vê o Pedro no campo, esperamos o Pedro antes da lesão. O Pedro pós-lesão não é o mesmo. Ainda ninguém não viu. Ele teve um jogo muito bom, excepcional contra o Corinthians, depois caiu o nível. Eu sei por quê. Já falei para ele, pessoalmente, porque ele treina mal. E aí me demonstra, sabendo, depois claro que eu conto que ele tem uma qualidade excepcional e que a bola vai chegar e ele vai fazer gols e ele vai ajudar a equipe. Mas infelizmente não está nesse nível, não está no nível dos companheiros, isso é óbvio. E o que eu espero dele é que ele lute. O que mais? Ele tem que lutar com ele mesmo, ele tem que lutar com a cabeça dele, não comigo, não com os companheiros, não com ninguém. Ele tem que lutar, trabalhar mais que todo mundo, em silêncio, e eu tenho certeza que a hora que ele estiver assim, ele é melhor, ele é um dos melhores que já jogou uma Copa do Mundo, é um dos melhores que já passaram aqui na história do Flamengo. Agora ninguém vê vídeo passado. Futebol se conquista diariamente. Luiz Araújo é prova disso, Alan é prova disso. A única coisa que melhorou do Alan do ano passado para esse ano. O Gabigol é prova disso, galera. O Gabigol decidiu 2 Libertadores pra nós e saiu. Não tá mais no Flamengo. É simples, não tá mais lá. Não é mais o... Galera, o futebol tem que entrar na cabeça de torcedor. Futebol é negócio. Futebol é uma empresa. Deixou de render, você é peça fora do baralho. Acabou. Entendeu? O Gabigol é prova disso. A partir do momento que parou de render, começou a criar tumulto, tchau, fora. Não foi a treinabilidade dele. É o que mais treina. O Eric e o Varela são prova disso.
Não negociam um aquecimento, não negociam nada e jogam e performam. Então não tem outro caminho. Por mais que eu aqui ande dando voltas e falar de modelo e tal, ele tem que querer. E a hora que ele quiser, meu amigo, ninguém para, mas ele tem que querer. E a exposição do treinador? Quem pensa nisso, né? É isso aí que eu tava falando, ó. Aí estavam fritando o Felipe Luiz aí. Ah, que não usa o Pedro, porque o Pedro não joga? Porque é um absurdo tá lá com o Plata, coloca o Bruno Henrique e não coloca o Pedro. Mas como é que vai colocar um cara que não quer treinar, gente? Me diga aí como é que vai colocar os amantes do Pedro. Desculpa aí, galera. Quem gosta do... Tipo assim, eu não sou contra o Pedro. Quando ele tá em alta, que ele tá jogando bola, perfeito, é craque. O problema é que esse Pedro, depois da lesão, até um pouco antes da lesão ali, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Fazia tumulto por causa ficava de biquinho aí, de ficar no banco pro Gabigol. Agora não tem mais o Gabigol, olha aí, ó. O que adianta? Agora que era hora do cara se consagrar, ó o que o cara tá fazendo, velho. Ó o que o cara tá fazendo. Cara, eu confio 100% no Felipe Luiz, mas ó, tudo que ele tá falando, eu tenho certeza, coloca a mão no fogo, eu tenho certeza que é isso aí que tá acontecendo. Mas jamais, galera, um técnico ia vir a público falar tudo isso que ele falou. Para. Muitas vezes, quando a gente passa o time titular, ninguém entende e todo mundo porrada no treinador. E ninguém se preocupa pela exposição do treinador. Né? Mas chega um ponto, como eu falei, defendi durante muito tempo. Claro que dá. Eu não quero que ele saia. Falei para ele fazem 6 dias, não quero que ele saia. Quero que ele se dedique, que corra, que o treino gere essa adaptação nele para ele poder fazer o que todos os companheiros fazem, correr no campo. A hora que ele correr e segurar a bola e sustentar... Chega a ser um absurdo, cara. Eu acho um absurdo. Um técnico de um time profissional falar para um jogador profissional que o que ele precisa fazer. Um cara que ganha milhões. O que ele tem que fazer? Correr como os companheiros. Pelo amor de Deus, gente, não tem mais clima. Na minha opinião, não tem mais clima. Tem que pegar, dar um jeito de vender, ó, cai fora. Os duelos com os zagueiros que não tá fazendo. A hora que ele fizer isso aí, ele vai jogar. Ele vai jogar. Não precisa me dar abraço, não precisa me dar mão, não precisa me dar bom dia, não precisa nada. Ele precisa ser profissional, ir lá e resolver no campo. Mais nada. E tenho certeza que quando ele fizer isso aí, eu vou estar esperando o abraço. Se ele não quiser me dar, não tem problema nenhum, mas eu quero ganhar. Se o Pedro quiser ganhar comigo, vamos junto. Se ele não quiser, outros vão querer. Isso me surpreende, porque é um jogador que se esforça tanto, né, para superar uma lesão tão grave. Que eu espero é que ele se dedique ainda mais para superar e ganhar ritmo. Eu vou ter que falar que antes de terminar a coletiva, Felipe Luiz, você é foda. Você é foda. Acima de tudo, homem. O cara, pra vir a público falar o que ele falou, do jeito que ele falou, o cara tem que, olha, cara, o cara tem que ser batata roxa mesmo. O Felipe Luiz aí, nessa coletiva, foi foda. Ele não veio inventar, não, ele veio aqui e colocou o que tinha que ser colocado. Ele ia acabar sendo fritado de ficar mantendo silêncio e ficar com o Pedro no banco. Colocou aí, Felipe Luiz, você é foda. Só isso, é foda. Durante os treinamentos, né? Se vocês podem ver bem comigo, assim, não consigo ser justo com todo mundo, não consigo. Tem alguns jogadores que não, mas grande maioria dos jogadores que falaram no campo ganharam a vaga. Então quem está melhor normalmente comigo acabou jogando. Teve a exceção aí um pouco do Varela, talvez, que mereceu jogar, só que o Wesley estava num momento extraordinário. Mas assim, normalmente, pessoal que tá, o próprio Plata estava pedindo passagem e ele acabou ficando mais uns jogos no banco. Mas o resto, quem joga bem, como eu falei para vocês, eu quero botar os melhores no campo. E eu espero isso, que o Pedro se torne o melhor no treino, o melhor. Que ele fique louco comigo e vá lá e faça 5 gols amanhã e que seja uma opção mais para o nosso ataque. Galera, o vídeo é isso aí, tá? O vídeo é isso aí. Cara, eu fiquei de cara com o Felipe Luiz. Eu duvido, ninguém tava esperando uma coletiva pós-jogo, uma vitória gigantesca do Flamengo em cima do São Paulo. Colocou o São Paulo na roda, tirou o pé, porque senão tinha ganhado de goleada. E assim, galera, não foi difícil fazer esse corte, porque a coletiva foi resumida no Pedro. Entendeu? Deram mais importância para esse caso do Pedro do que para a vitória do Flamengo de 2-0. Líder do campeonato. O que o Felipe Luiz está fazendo aqui, galera? Na minha opinião, ele está protegendo o Flamengo.
O Flamengo é líder do Brasileirão, classificado, tá nas oitavas da Libertadores, nas oitavas da Copa do Brasil. Cara, se ele não tomar conta, ele como técnico, daqui um pouco o Flamengo cai na tabela, o Flamengo é eliminado da Libertadores, vou bater na madeira aqui, é eliminado da Copa do Brasil por causa do quê? Por causa de tumulto, por causa de birrinha de jogador que ganha milhões, entendeu? Birrinha de jogador que ganha milhões. Então, assim, o recado foi dado, seja profissional, corra, cumpra o contrato, entendeu? Fica um mês sem pagar um cara desse pra você ver o que acontece. 1, 2 meses sem pagar. Tá mais que certo. Tem que chamar na chincha mesmo, tem que cobrar. Não é maior que o Flamengo, nunca vai ser, não tem jogador maior do que a instituição. Então, assim, galera, Felipe Luiz tá de parabéns. Eu já falei um monte de vezes aqui e repito, o cara é foda. Beleza, galera? Então, terminou o vídeo aí, galera. Só vou pedir você que ficou até o final, deixa o like, se inscreva no canal aí, deixa a tua opinião aí. Se você é a favor do Felipe Luiz, ou eu acho difícil, galera, mas se você é a favor do Pedro, deixa aqui também pra gente saber o que é. Quem sabe eu não tô entendendo o contexto aí, mas pra mim é assim, ó. O Felipe Luiz é o chefe que tá exigindo de um funcionário que não tem atraso de salário, um funcionário que não tá rendendo. É simples, é isso aí que tá acontecendo. Beleza, galera? Tamo junto. Isso aqui é Flamengo e vamos que vamos. Segue o líder.